Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Sim ou não? Vocês não podem abraçar, mas vocês podem falar, tá bom? Pode falar. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu estou muito animado. Eu estava ali e eu estou até tremendo, irmão. Parece que eu acabei de pular de paraquedas. Eu estou numa adrenalina assim. Porque quando a Bíblia fala, né, Davi, ele fala assim, que ele se alegrou quando ele foi para a presença de Deus. Então eu imagino que ele estava numa adrenalina assim, de poder estar com o Senhor, de poder estar vivendo com Deus. Toda oportunidade, todo domingo, não só domingo, mas especialmente para mim no domingo, quando estou na presença de Deus, é uma oportunidade que eu tenho, às vezes, de estar celebrando com o irmão, de poder estar vendo Deus fazer algo, falando com a vida de algum irmão aqui, o louvor, aquela presença de Deus, isso é demais, é algo incrível. Se fosse para explicar, alguém já foi para a Olímpia aqui? Já foram para a Olímpia lá no Termas dos Laranjais? Lá tem um brinquedo que se chama Insano. Irmão, ele é insano mesmo, ele é demais. Você vai subindo, você começa lá, eu vou, uau, com aquela adrenalina. Aí vai chegando no meio, você vai começando a ficar, ai meu Deus do céu, por que eu estou aqui? Eu pago para vir nesses brinquedos. E aí quando você está lá na plataforma para descer, você fica assim, oh, agora é a hora. Aí na hora que você desce, você fala assim, eu tenho que ir de novo. Eu estou nessa adrenalina, irmão, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo incrível aqui hoje. Então, se você está feliz porque você está aqui hoje, assim, deixa Deus te tocar mesmo. Não fica água com açúcar, não, irmão. Deus tem algo incrível para você. Deus está te colocando num brinquedo chamado Insano, que é a presença dEle. E aquilo que Ele vai fazer vai te surpreender. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. Uau, tem uns irmãos animados ali no fundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, vou dar trabalho para você hoje, né, Rick? Quando eu estou aqui, irmão, eu sinto que os caras vêm até para frente aqui. Mas eu vou usar esse espacinho assim, aí fica mais fácil de você me enquadrar, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu queria saber se tem alguém aqui que está nos visitando, né? Às vezes a gente está com pessoas que estão com máscara, que a gente não consegue perceber se tem alguém nos visitando. Tem alguém aqui hoje que está aqui, tanto pela live, se você está nos visitando aí pela primeira vez, está acessando a nossa live aí, manda um coraçãozinho e fala, eu sou visitante aí, que a galera vai te recepcionar, vai te mandar uma mensagem. Mas se tem alguém aqui presente que é visitante, eu queria pedir para você levantar a sua mão, que eu quero te conhecer. Não fique com vergonha, pode levantar, levanta com entusiasmo. Uau, esse lado aqui está mais bonito, gente, desculpa, porque os visitantes estão aqui. Que bom receber vocês, sejam muito bem-vindos. Para nós é muito gratificante ter pessoas aqui junto conosco, que eu tenho certeza que Deus vai fazer algo incrível na vida de vocês, tá bom? Nós não vamos te abraçar, mas eu quero pedir para vocês ficarem de pé, vou te constranger só um minuto, e eu quero pedir, você pode estender a sua mão para eles aí onde ele estiver, estenda as suas mãos, e comece a liberar agora também, pelas pessoas que estão nos visitando pela live, se não tem ninguém, eu já estou profetizando agora também, e eu quero declarar em nome de Jesus, começa a declarar aí sobre a vida dessas pessoas, algo sobrenatural de Deus, uma porção nova, que a atmosfera desse ambiente, a presença de amor, aquilo que Cristo move aqui, possa mover na vida deles, na família, que eles possam sair daqui repletos da presença de Deus. Pai, nós oramos por isso, Pai, nós declaramos essa verdade, Pai, que eles possam sair daqui repletos da sua presença, que o coração deles, Pai, seja cheio e envolvido no seu amor, Pai. Nós pedimos por isso em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Vou falar igual a igrejinha que eu fui esses dias. Essa igreja ama você demais. E só quem é da Assembleia de Deus sabe o que é isso. Não é não, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Agora para a palavra. O que eu vou falar com vocês hoje aqui? Eu vou falar sobre o meu chamado. Não só o meu, mas o meu, o seu. Todo mundo aqui tem um chamado. Você tem um chamado? Você crê nisso? Se foi chamado para algo? Sim ou não? Então deixa eu ver sua mão aí, irmão. Você dá lá e manda uma mãozinha aí. Então, todo mundo aqui tem um chamado. E essa palavra
que eu vou falar aqui para vocês, eu escrevi ela em 11/7 de 2016. Irmão, então isso daqui tá igual vinho, né? Vinho, quanto mais antigo ele é, mais poderoso e mais gostoso ele é. Você crê nisso? Você crê nisso, que aquilo que Deus preparou para você hoje é demais? É o vinho que estava guardado ali, só se preparando para aquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. E eu escrevi isso, quando eu recebi o convite para pregar, eu falei assim, Deus, o que eu vou falar? E eu gosto muito de, às vezes, eu tenho alguns caderninhos, né? Às vezes eu escrevo algumas coisas, que eu esqueço muito rápido das coisas. Então, para mim não ficar naquela tortura, o que era aquilo que eu tinha pensado, aquilo que Deus falou comigo. Eu gosto de gravar áudio, eu gravo áudio no meu celular, e depois eu ouço e escrevo. E essa palavra foi algo nisso, e Deus falou para mim assim, Gabriel, pega os seus caderninhos, que eu tenho algo lá guardado para falar. E eu comecei a folhetar meus caderninhos lá, comecei a ver cada história incrível que eu já vivi com Deus, cada coisa que Deus falou comigo, que eu olhei e falei, não foi eu que escrevi isso daqui, não. É muito inteligente, isso é o Espírito Santo demais. Assim, fiquei admirado, sabe? Me encheu de esperança. Eu fui dormir 2h da manhã, vendo, relembrando, deixando Deus falar comigo, e até que eu parei nessa palavra, e ela teve alguns ajustes, né? Porque desde isso nós amadurecemos tanto, crescemos tanto em Deus, então ela ficou aperfeiçoada. Então, os iPhones têm o X Plus, né? XS Plus, qual que é a última versão, Fezão? Sei que é. Então, essa versão é a 11 Pro Max. Então, Deus tem algo incrível para fazer hoje. E o que eu quero falar para vocês é que, assim, todo mundo levantou a mão e falou assim, eu tenho um chamado, Biel, Deus já falou algo para mim, Deus já deu uma promessa para mim. Um dia você, ou uma irmã do coque, ou alguém profetizou sobre a sua vida, ou você leu na Bíblia, eu não sei da forma que você recebeu sua promessa, ou seu chamado, mas um dia você recebeu pelo menos uma promessa. Aí você fala assim, eu nunca recebi promessa, irmão, então lê a Bíblia lá, que lá tem um monte. Ah, mas eu na onde? Pesquisa lá no Google. Promessas que Deus fez para mim que estão na Bíblia. Irmão, vai aparecer milhares lá. Então, todo mundo tem promessas. Todo mundo tem promessas. E eu quero contar uma minha. Uma certa vez, em 2016 também, não lembro o dia exato, mas eu li nesse caderninho, só não lembro o dia. E foi num Galera Viva. Quem já participou de Galera Viva aqui? Eita, irmão, só raiz, hein? Glória a Deus. E eu estava aqui numa vigília do Galera Viva, eu lembro até hoje, eu estava naquele cantinho ali, e estava aquela chapação, aquela coisa incrível com Deus. Uau, e Deus, sabe aquele momento que você fala assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E uma irmã, ela chegou em mim, até a Ju Rezende, eu não estou vendo ela aqui, mas eu falei para ela ainda assim, falei, Ju, um dia ainda eu vou contar esse testemunho, porque Deus usou a sua vida para falar comigo. E eu estava no canto ali, e ela pegou, irmão, ela falou assim, Biel, Deus está falando para você, tira o seu passaporte, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Irmão, em 2016, sim, tinha quase 1 ano e meio de igreja só. Eu falei, firmeza, amém. E ela falou, Deus vai fazer grandes coisas com você, não sei o quê. Acredita nisso, Deus está falando para você, tome os passos necessários, tal. E eu, beleza. E eu fui para casa, uau, vou tirar meu passaporte e tal, Deus vai fazer grandes coisas. Escrevi lá tudo que ela tinha falado para mim. E no final da página eu coloquei assim, a continuação virá não sei quando, mas um dia eu vou contar ainda esse testemunho. Eu vou viver essa história do passaporte. Irmãos, e se passou 2018? De 2016 para 2018 foi quanto tempo? 2 anos? Por aí, 2 anos, vamos. E depois de 2 anos, irmão, aquela promessa ficou ali, dentro daquele caderninho. E foi passando, tantas coisas aconteceram. Em 2018, eu tive que tirar o meu passaporte. Irmão, não é carteira de trabalho isso aqui, tá? Parece. Mas é um passaporte.
Deixa eu ver aqui a foto do meliante. Aqui, ó. Um passaporte. E eu fiquei, uau, Deus, tirei o passaporte e tal. Aí você está falando assim, mas Biel, o que tem a ver? Tem a ver com aquilo que eu quero falar para vocês hoje aqui. Irmãos, e não só tirei um passaporte, tá? Esse passaporte tem carimbo também. Fui lá para a Coreia, irmãos, bênção demais. Mas o que tem a ver, Biel, essa história do passaporte com Deus falou, Deus cumpriu, o que tem a ver? É aquilo que eu quero falar para vocês hoje. Deus está nos chamando para transformar nossas promessas em histórias. Assim como a história do meu passaporte, aquilo que Deus fez. Irmão, não se resume só em tirar um passaporte, um documento. Mas foi uma promessa que Deus fez, Deus cumpriu. E não só tem a ver, não acabou no tirar o passaporte e agora guardou. Deus tinha muito mais além. Eu fiz uma viagem incrível, aprendi tanto. Fez 1 ano que eu fui para a Coreia, mês passado. Irmãos, e de verdade, essa viagem mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça, mexeu com tudo. Então tem muito mais além disso. Histórias que tem por trás disso. E o que eu quero falar para você é se você quer ser um colecionador de histórias ou um colecionador de promessas. O que você quer ser? Eu não quero ser colecionador de promessas. Eu quero colecionar histórias. E não só histórias normais, histórias que transformam, histórias que inspiram. Assim como Jesus e os seus discípulos viveram histórias, eles tinham promessas. Você vê na Bíblia tantas promessas que Jesus fez para os discípulos e eles viveram todas elas. Eles não deixaram que elas morressem como promessas, mas eles transformaram elas em histórias que nos inspiram até hoje. E aí eu quero te perguntar, o que você quer colecionar? É uma escolha sua. Você que escolhe o que você quer colecionar. Mas para você transformar, se você é aquele que quer transformar promessas em histórias, você precisa ter alguns comportamentos. Comportamentos que são necessários no processo. Porque para toda transformação existe um processo. A gente estava brincando que aqui na igreja estava cheio de largatinhos que estão virando borboletas. Eles estão no processo da vida deles, de se transformar. Então, toda transformação, ela tem um processo, ela tem um comportamento. Então, se você é aquele que quer transformar as suas promessas, as promessas que Deus derramou na sua vida, em histórias, você precisa ter alguns comportamentos. E eu quero ler para você um versículo para dar base para nós em tudo isso que eu vou falar aqui, que está lá em Colossenses 2, versículos 6 ao 7. Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Isso é Paulo falando para a igreja ali. E ele diz assim, ó: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, se você quer viver algo incrível com Deus, Paulo te dá um conselho. Assim como você recebeu Cristo Jesus, continue vivendo. Assim como você recebeu, da mesma maneira, da mesma convicção, da mesma força, com a mesma fé que você recebeu aquela promessa, que você falou, eu creio nisso, irmão, isso é de Deus para a minha vida. Isso é Deus purinho falando comigo, isso é para mim, esse é o meu chamado, isso é quem eu sou, isso é que Deus falou para mim ser. Da mesma maneira, desse dia, ande. E andar é um processo, é uma jornada. E ele fala assim, ó, transbordando de gratidão.
enraizados e edificados nele, firmados na fé. Então, se nós queremos transformar os nossos chamados em histórias que são relevantes, nós precisamos, da mesma maneira que nós recebemos cada promessa, cada chamado, cada coisa que Deus fez na nossa vida, da mesma convicção, com a mesma certeza, nós devemos andar. Irmãos, e o que está acontecendo aqui hoje, esse culto, tantas coisas que nós já vivemos, foi tudo um dia promessas, tudo um dia um sonho, que exigiu de muita gente fé, de muita gente permanecer da mesma maneira que Deus derramou, permanecer andando nessa convicção, crendo que Deus ia fazer, que Deus ia alcançar. E olha vocês aqui, vocês são resposta de muitas coisas. Então, se você quer transformar a história que nós estamos construindo como igreja, é incrível. Eu estava pensando, eu estava vendo esses dias, olha que incrível daqui. O pastor Marcelo tem um combinado com a gente, né, de um Burning Hearts. Se você não participou, vou te contar agora, que em 10 anos daquele Burning Hearts, pastor, que ano que foi? 2018? Um combinado do ano de 2018, no Burning Hearts de 2018, que daqui 10 anos, ele tinha planos nesses 10 anos, e nesses 10 anos ele construiria uma história, um legado, algo incrível que ele iria transmitir para nós. E eu creio, e a maior satisfação também minha, um dia, copiando do pastor, eu sou professor de educação cristã agora, Deus é bom. E é legal trabalhar com as crianças porque elas te inspiram demais, você vê o crescimento, tudo. E um dia, para mim, assim, a maior honra vai ser eu estar bem velhinho e olhar aqui andando em Jandira e alguém falar assim, olha, eu olhar aquele cara lá, é um cara muito influente na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em outros lugares, e falar assim, cara, que demais, aquele cara, ele andou com a gente, ele perseverou no chamado que Cristo deu para ele transformou isso em uma linda história. Isso para mim vai ser o mais gratificante. Olhar e falar, uau, que demais, olha isso, tanto de pessoas que receberam promessas de Deus. Irmãos, porque nós somos um baú de tesouro. Mas tem gente que está deixando piratas roubar esse baú. E isso é triste. Porque infelizmente ainda não estou vendo, olhando assim, falando, caraca, esse cara aqui, olha, viveu tantas coisas comigo, olha o que Deus está fazendo na vida dele. Hoje em dia, às vezes, eu olho no meu Instagram e eu fico assim, cara, que triste. Esse cara falou um dia para mim que Deus chamou ele para isso e para isso. Não tem nada a ver com o que ele está vivendo. Isso me dá uma indignação, uma tristeza, porque eu falo, não é isso, Deus tinha muito mais. E são pessoas que têm talentos realmente, mas que estão deixando muitas vezes os piratas roubar esse tesouro. Então, Biel, como que eu faço? Como que eu faço para da mesma maneira que eu recebi essas coisas, eu continue andando? Como que faz isso, Biel? Como que não desanima? Como que persevera nessa ideia? E eu quero te dar 3 passos. Eu não sou dos mais experientes e mais vividos. Eu estou em muitas áreas e em muitas promessas de Deus para a minha vida. Eu estou no processo de permanecer andando, de ter essa convicção, de olhar para essas promessas e pensar assim, eu não posso desanimar com isso. Porque da mesma maneira que Deus falou, Deus continua sendo Deus, e eu tenho que perseverar, continuando crendo. Assim como Deus não muda, eu não posso mudar a minha ideia sobre isso, eu preciso continuar, eu preciso amadurecer mais. Então, tem áreas da nossa vida que nós precisamos permanecer, andando com a mesma convicção, com a mesma fé, enraizados. Irmão, uma vez eu aprendi com o pastor Aías, da Igreja da Paz, que ele fala assim,
Irmãos, tem crente que é crente alface. E tem crente que é crente mandioca. E eu fiquei, esse mano tá doido. E eu fiquei, o que tem a ver, né? Aí ele falou assim, sabe por quê? O crente alface é aquele que você pega assim, puxa ele facinho, porque ele pode até ter raiz, mas ele não é profundo. É facinho de você arrancar ele. Agora o crente mandioca, irmão, ele é fundo a raiz dele. Você não consegue arrancar ele puxando ali sem ter uma ferramenta. É árduo, é difícil arrancar. Ele falou assim, vocês, foi num seminário de jovens, ele falou assim, vocês jovens precisam ser crente mandioca. Então nós precisamos ser crente mandiocas difíceis. Não largar as promessas que Deus tem para nós, não negociar. Porque Deus quer transformar a sua história. Eu fico abismado olhando aqueles caras da Bíblia. Não só da Bíblia, mas tantos homens de Deus. Billy Graham é um deles. Um cara que usou a história dele de uma forma absurda. Ele usou todos os dias da vida dele, construindo e colecionando histórias que mudaram gerações e gerações, que impactou a eternidade. Irmão, esse cara, ele lotou o céu. O tanto de gente que esse cara já levou para o céu. E eu quero usar a minha história de vida para ser igual a esse cara. A minha vida, aquilo que Deus tem para mim, para transformar uma história. Olhar e falar assim, essa história aí, ó, a história desse cara é inspiradora, muda pessoas. Então, como, Biel, nós podemos fazer isso sem desanimar? O primeiro passo que eu quero falar para vocês é que, se você está anotando aí, eu sou o cara dos passos, eu gosto de dar sempre pequenos tópicos. Então, o primeiro passo para você, que eu pratico na minha vida, é entender que existe um propósito maior. Então, o primeiro tópico aí, entenda que existe um propósito maior no seu chamado. Pare para pensar que existe algo além de você. Sabe, isso que Deus derramou na sua vida, isso que Deus está confiando em você, é muito além do seu tempo de vida, os seus 90, os seus 100 anos de vida, ou mais. Não tem só a ver com você, mas é algo ilimitado a outras gerações. Um exemplo que eu quero dar para vocês é lá de Gênesis 37, 5. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo nessa passagem. José, todo mundo conhece José. José era um sonhador, Deus tinha promessas para ele. E José, quando recebeu o primeiro sonho dele, o sonho dos fardos, que o dele era o maior, que o dos irmãos se curvavam, ele saiu, ele na cabeça dele, ele achou que aquilo ali só tinha a ver com ele, de ele ser o maior, dos irmãos ser o menor. E ele sai correndo, ele vai contar para os irmãos, eu tenho um sonho, eu vou ser maior que vocês. Ele estava com uma parada egoísta, pensando só nele. E isso é trágico, irmãos. Quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para nós, resumido só na nossa vida, só no nosso bem-estar, por isso muitos desanimam. Porque acha que Deus é aquela coisinha que vai só te promover um bem-estar. Aquela calmaria. Deus vai te colocar em situações de adrenalina também, irmão. Que vai esticar a sua fé. Então entenda que aquilo que Deus tem para você, existe um propósito maior. José depois entendeu isso. Depois de tantas coisas que aconteceu com ele, ele entendeu que aquilo que Deus tinha para ele, desde o primeiro sonho, desde a primeira vez que Deus prometeu para ele, mostrou para ele que ele seria um cara grande. E olha para você ver, quando nós pensamos só em nós limitamos aquilo que Deus tem. Porque Ele limitou em ser maior só do que os seus irmãos.
mas o que Deus tinha para ele era ser maior, um dos maiores da nação do Egito. O cara foi o maior, segundo maior de toda a nação. Você já parou para pensar isso? Não tem a ver com você ser o maior, mas a sua influência. Porque aquele cara fez, influenciou muito, salvou muitas vidas. Se você parar para olhar, sabe aquela parte da Bíblia que você pula? Que tem os nomes lá, esse é filho de não sei quem, esse não sei o quê. Se você parar para analisar, aquilo ali, porque José, ele foi um homem que entendeu o chamado dele e transformou o chamado dele em uma história. Da descendência dele veio Jesus. Mas se José não tivesse entendido o chamado dele, tivesse limitado, desanimado, não com a mesma convicção, com a mesma alegria que ele recebeu, perseverado, ele teria até matado a geração de Jesus. Porque você vai ver, ele vem daquela descendência. Porque ele proveu o alimento. A Bíblia fala que porque ele guardou, e porque ele guardou os irmãos, sobreviveu, os irmãos foram crescendo a descendência, até que chegou na descendência de Davi. Então aquilo que Deus tem para você, tem um propósito muito maior. Então se você quer continuar da mesma maneira, com a mesma convicção, com a mesma força e fé do que Deus derramou para você, pense nisso. Existe alguém, existem pessoas além de mim. Existe um propósito maior para isso. Porque se às vezes você olhar só para você, você vai desistir, você vai negociar, você fala assim, não, tudo bem, eu consigo viver dessa forma passiva, eu consigo viver sem isso que Deus prometeu para mim, tá de boa. A outra coisa que outro passo que eu posso te dar é tenha boa mordomia. Seja um bom mordomo do que Deus está te dando. Seja um bom mordomo da promessa que Deus está te dando. Para que ela, no processo de tudo isso, ela se transforme em uma bela história. Não um testemunho. Já ouviu? Tem gente que tem testemunho. Eu tenho um aluno, eu não posso falar o nome dele, mas é muito legal, engraçado na verdade, que toda vez que eu entro na aula, a gente vai conversar, ele tem uma história triste para contar. Aí eu falei, cara, você só tem história triste? Aí ele fica, tio, não sei o quê. Aí você tem que conversar com ele e falar, não é assim, cara. Não pensa dessa forma, não desanima assim não, é legal. Aí ele muda de ideia. Mas a gente tem que ter uma boa mordomia de tudo aquilo que Deus tem para nós. Senão nós vamos ter só testemunhos. Aquelas pessoas amarguradas. É que eu poderia ter sido isso. É que eu poderia ter feito aquilo. É se eu tivesse feito isso. Não teve boa mordomia, então nós precisamos ter uma boa mordomia de tudo aquilo que Deus tem para nós, ser bom mordomos do pequenos começos. A gente precisa ser bom mordomos dos pequenos. Do grão de mostarda, a Bíblia fala que a fé é como um grão de mostarda. A gente precisa ser bom mordomo, cuidar. E eu quero usar a história de Davi. Todo mundo conhece que antes de Davi se tornar o rei Davi, ele era o pastor Davi, mas não o pastor de igreja, ele era o pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E quem sabe, quem garante, a Bíblia não fala, mas quem garante que Deus já não tinha falado para Davi, Davi, você vai ser um grande rei, um grande líder. E Davi, ele era bom mordomo. Porque uma certa vez, um leão veio atacar o rebanho do seu pai. E fala que o rebanho do pai dele era muito grande. Então eu imagino mais de 2.000 ovelhas. Irmão, é ovelha demais. E o leão foi atacar esse rebanho. E Davi, em vez de pensar assim, o quê? Deixa esse leão comer umas 5 ovelhinhas. Vai nascer outros, meu pai não vai nem perceber. Vai ficar de boa. Quem vai contar? Eu não vou contar, ninguém vai contar, as ovelhas não vão contar, está de boa. Mas Davi não, Davi ele era bom mordomo.
Davi, ele cuidava daquelas 2.000, sei lá quantas mil ovelhas, como se fosse uma, com o mesmo zelo, com a mesma importância. Então, se você quer transformar as suas promessas em história, trazer ela para a vida real, ela sair do ambiente de promessa e se tornar uma história real, você precisa ter boa mordomia, você precisa cuidar dela, você precisa zelar dela, você precisa se preparar. Você precisa matar tudo aquilo que tenta impedir isso de acontecer. Os leões, os ursos, seja lá o que for. Porque todo mundo enfrenta leões, né? Tentado aí, eu estou matando um leão por dia. Não existe isso? Ou só eu que agora sou um pouco mais velho, ouço esses negócios? Eu ouço bastante, as pessoas falam, estou matando um leão por dia. Glória a Deus, irmão, isso mostra que você é bom mordomo do que Deus está te dando. Mata mesmo esses leões, deixa eles engolir as promessas de Deus, não. Tenha fé, persevere, é difícil, quem disse que é fácil matar um leão, um urso? Não deve ser fácil. E naquela época não tinha arma, era só imagina uma lança, uma espada, não dava para você atirar de longe, mais fácil. Então imagine o trabalho e o zelo que Davi tinha. Então nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem para nós. E o terceiro e último tópico que eu quero falar para vocês é cuidado com as distrações. Meu Deus, irmão. Esse é um alerta, na verdade. Cuidado com as distrações. Eu quero ler um texto de Neemias. Ele foi até falado esses dias atrás aqui. Se eu não estou enganado, o Fezão falou sobre Neemias. Foi o Fezão, né? Foi o Fezão. Se você não assistiu essa palavra, depois pesquisa aí no YouTube que vai estar lá. E Neemias 6, 1, 4 diz assim: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tinha colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados de planície e de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque para a obra, para ir encontrar-me com vocês, eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes dei-lhe a mesma resposta. Se você não sabe, Neemias ele estava reconstruindo muros de uma cidade, fortificando essa cidade, e eles tinham inimigos, e esses inimigos queriam distrair Neemias, porque viu a força, viu aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, viu que ele estava cumprindo o chamado dele, viu, porque a Bíblia fala que Neemias foi chamado por Deus, e Neemias começou a cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Foi difícil, mas ele estava cumprindo. Mas Neemias tinha que tomar cuidado com a última coisa, as distrações. E os seus amigos vieram, os seus inimigos vieram e falaram assim: vem se encontrar com a gente. Vamos lá, Neemias, já está quase tudo pronto. Vamos lá, Neemias, vamos descansar. Relaxa, Neemias. Às vezes, eles vêm assim para nós, para destruir os nossos chamados. Vamos lá naquele rolê lá, mano. Às vezes, aquela minazinha, né? Oi, sumido. Saudades. Você está mudado. Não custa nada, não dá nada não é pecado. Às vezes o capeta na sua cabeça começa a falar assim: vai, pode fazer isso daí, ninguém está vendo.
Negocie isso daí, distrações, dinheiro, não sei o que é só distração. Mas a sua resposta para você transformar a sua história em algo incrível, um legado, uma história de excelência, tem que ser a seguinte: estou executando um grande projeto e não posso descer, afinal, por que parar a obra para encontrar com vocês? A sua resposta diante das distrações, seja elas qual for, tem que ser a seguinte: o porquê. Você não é maior que aquilo que eu estou executando. Aquilo que eu estou executando é muito maior e muito mais importante. Tem muito mais significado. Ele vai mover a eternidade do que isso que é passageiro, que é momentâneo. E dura pouco, irmão. Quando você faz algo com Deus, é uma história. Quando você se distrai daquilo que Deus está fazendo, você torna aquilo ali um momento. Você quer acabar com a história por causa de um momento? Neemias não quis negociar uma história por um momento. E aí eu te pergunto, você quer negociar a história incrível que Deus tem com você por um momento? Porque aquilo que o mundo tem, as distrações do mundo, são como os stories do Instagram. Duram 24 horas. Aí você fala assim, eu ponho nos destaque. Quem está ligando para destaque? É destaque para você. Mas se aqueles que querem transformar e tornar aquilo ali uma história, um legado, o que você quer? Você quer negociar? Você quer negociar uma história por um momento? Eu não quero, irmão. Eu não quero negociar a história incrível que Deus já tem realizado e ainda vai realizar através da minha vida por um momento. Irmãos, e cada vez mais as propostas vêm. Os momentos cada vez mais vão vindo. Mas por isso você tem que se relembrar lá do conselho de Paulo, da mesma maneira, da mesma convicção, com a mesma fé que você recebeu, ande. Porque se você desanimar, se você se distrair, é um vacilo. E aquela linda história que Deus tinha se transforma em uma tragédia. Eu não quero transformar a minha história em tragédia. Eu não vou negociar uma história por um momento. E para finalizar, eu quero contar uma história para vocês que eu vi em um filme. Um certo homem, ele estava começando a cuidar de algumas crianças do seu bairro. Ele era um missionário. E ele estava ensinando para essas crianças a importância de você viver o seu chamado, aquilo que Deus tem para você. E ele pegou essas crianças um dia, essas crianças já eram, vamos dizer assim, adolescentes. E ele levou elas até o cemitério. E aquele monte de cova, aqueles negócios lá, aquelas crianças sem entender o porquê ele tinha levado elas ali. Aí ele falou assim, silêncio. Aí ele perguntou para elas, vocês estão ouvindo? Aí você está no cemitério, como você pergunta se está ouvindo alguma coisa? Está doido? E eu falo, estou ouvindo nada não quero ouvir. Ele perguntou, vocês estão ouvindo? Eles, não. Aí ele falou assim, coloca o ouvido mais perto. Aí um foi lá assim, com medo, né? Aí ele falou assim, você não está ouvindo? Aí ele falou assim, eu não estou ouvindo ainda, o quê?
Ele falou assim: olha o tanto de promessas que estão guardadas aí. Olha o tanto de pessoas que eram incríveis que estão guardadas aí, que não viveram. E aí ele começou a mostrar amigos dele, que começou a caminhada com Deus. Ele falou assim: esse daqui, esse falava que ia fazer isso por Deus. Olha ele chorando, porque ele negociou o seu chamado por algo que era tão pequeno. E aí ele pergunta para aquelas crianças: vocês querem negociar aquilo que Deus tem para vocês? E as crianças falam: não. E é isso que eu quero terminar falando para vocês. Eu não quero chegar um dia que eu morrer, foi descansar com o meu Senhor, alguém passar perto da minha lápide e falar assim: esse cara aqui era um cara tão promissor, era tão bom, que descanse em paz. Mas eu quero um dia da minha lápide lá, tá lá, alguém for passar, olhar e falar assim: olha, essa é a lápide do Gabriel Costa. Esse cara aqui, ele evangelizou o meu pai. Ele mudou a história da minha família. Quando meu pai era adolescente, ele pregou para o meu pai. E depois meu pai se converteu, casou com a minha mãe. Olha, ele mudou a história da minha família. Hoje eu sou o que sou, porque Deus usou ele para transformar a minha família. Eu quero ser esse memorial de bênção de Deus. Eu quero ser esse memorial das pessoas olharem e falar assim: esse cara fez parte da minha família. Ele mudou o quadro da minha história. Assim como um dia alguém participou da minha vida, mudou o quadro da minha família. Não só da minha vida, mas da minha família inteira. Porque ele se permitiu deixar que Deus usasse ele. Um certo pastor conta que a família dele foi convertida. Esse pastor, o Teófilo Reacha, ele conta que a família dele foi convertida no Japão, porque um britânico foi lá evangelizar no Japão, evangelizou o vô dele veio para o Brasil, e olha a história desse cara, tudo aquilo que esse cara tem construído, que a família dele tem construído. Mas sabe quem é um dos mais importantes dessa história? O britânico, que entregou tudo aquilo para Deus. Falou assim: eu não vou negociar momentos para uma linda história. E olha o quanto que ele tem participado. E é isso que eu quero te perguntar: você quer negociar aquilo que Deus tem para você? Essa semana, se você gosta de escrever, se você tem escrito na sua casa, comece a relembrar as promessas que Deus tem para você. Tira elas do baú. Começa a usar ela. Começa a investir nela. Porque eu tenho certeza que Deus tem promessas incríveis aqui, que vão se transformar em histórias transformadoras. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu venho de raiz Assembleia, eles falam muito que quer ser ferramenta de Deus. Eu quero ser ferramenta de Deus, eu quero ser espada de Deus nessa geração. Eu falo: eu quero ser uma ferramenta na mão de Deus. Quero que Deus me use para mudar o quadro da minha cidade, da minha região, dos meus amigos, enfim. Que Deus use o chamado que Ele me colocou na minha vida, que Ele confiou em mim, esse talento, para transformar e fazer uma história incrível. Que manifeste a glória de Deus, assim como a história de Jesus, que deu bons frutos, que tem dado bons frutos. Eu quero que a minha história de vida glorifique o nome do Senhor. Você quer isso? Eu também quero. Então eu quero pedir para você ficar de pé. Eu não vou pedir para tocar um louvor, mas eu quero que você feche os seus olhos aqui.
E você comece a pensar em tudo que a gente conversou aqui agora. Que você coloque a sua vida, as suas promessas, aquilo que Deus falou para você, nessa peneira. Nessas 3 peneiras, e comece a analisar. Comece a pensar se você quer negociar, se você tem negociado daquilo que Deus tem para você. Ontem, quando eu estava lendo e escrevendo, mensurando sobre essa palavra, eu fui dormir tarde, fui dormir umas 2 horas, e eu chorava. Eu chorava de gratidão, porque eu tinha vivido muitas coisas com o Senhor já, promessas já tinham se transformado em realidade, mas outras promessas ainda não tinham se cumprido, porque em algum momento eu negociei com o Senhor, em algum momento eu negociei por um momento, eu negociei com a preguiça, eu negociei com o medo, eu negociei com a procrastinação, eu negociei com alguma coisa, e eu chorei também de arrependimento, eu falando: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Que com o mesmo fervor, Pai, que eu recebi essa promessa, eu ande. Lembre-me, Senhor. Firma os meus pés nas suas promessas, Pai. Não me deixe esquecer, não me deixe desanimar. E eu quero orar por você por isso agora. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, eu te agradeço, Pai, com gratidão, Senhor, meu Pai, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já cumpriu até hoje, Senhor, na história de cada um, Senhor, dessa live, de cada um que está aqui presente. Eu te agradeço, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já realizou. Mas eu te peço também, Pai, para aquelas promessas que estão guardadas, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, meu Pai, a mesma força, que da mesma maneira, Senhor, que da mesma convicção, Senhor, que eles receberam essas promessas, eles andem, Senhor, para transformar, Senhor, meu Pai, essas promessas em histórias, Senhor, meu Pai, que mudam, Senhor, meu Pai, vidas que mudam, Senhor, meu Pai, cidades e nações. Eu peço por isso, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você crê nisso? Glória a Deus, amém, meu irmão, amém. Deus abençoe.